primeiro dia que a gente saiu, eu falei com ele, eu falei, ó, eu até aceito sair com você, só que tem que ser pra casar, se não for pra casar eu não vou. Aí eu já falei, rapaz... Aí ele falou pra mim depois que a gente já tava casado e de que ele não tinha intenção de casar nesse dia, mas ele foi assim mesmo. Primeiramente, boa tarde, meu amor. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Boa tarde, porque... Estamos numa tarde linda. E você que está assistindo esse vídeo aí, já escreve, já compartilha, deixa seu like, deixa seu joinha, que vai ser muito bom para o nosso canal, né? Para o nosso crescimento. Sim. E a gente vai falar um pouco sobre o nosso casamento, amor. Nada melhor do que falar do nosso casamento nesse local que a gente está aqui gravando hoje, nosso primeiro vídeo. Foi o local onde nós nos casamos. E é marcante para mim estar aqui, não só porque a gente casou aqui, mas porque aqui tem uma história na sua família, né, meu amor? Sim, eu cresci aqui. E olha que legal, a gente constrói uma família num lugar que você cresceu e você viu a sua família crescer, né? Sua irmã cresceu, aí veio seus sobrinhos, né? Agora a Aurora. Agora a Aurora. E aqui já foi também o chá da Aurora. Isso, e olha como é que é importante. Já foi aniversário de 1 ano da Aurora. Foi mesmo. E a gente falando sobre essa questão de relacionamento, a gente cria alguns tópicos que a gente acredita na nossa caminhada, né, amor? Que primeiro, quando a gente se conheceu, você já tinha uma direção, você já sabia para onde queria ir, né? Você não queria só um relacionamento. Fala um pouco sobre isso. Quando a gente se conheceu, eu já tinha perdido a expectativa de casar, de ter um relacionamento bom, de viver os planos de Deus para minha vida. Só que quando eu conheci o Alessandro, eu falei, cara, esse é o homem que eu vou viver todas as promessas de Deus para mim. Então, assim que a gente se conheceu, no primeiro dia que a gente saiu, eu falei com ele, eu falei, ó, eu até aceito sair com você, só que tem que ser pra casar, se não for pra casar eu não vou. Aí eu já falei, rapaz... Aí ele falou pra mim depois que a gente já tava casado e de que ele não tinha intenção de casar nesse dia, mas ele foi assim mesmo. A gente aposta, né? Eu já era bonita, tinha uma boa estrutura familiar, que é muito importante. E aí, o que a gente fez? A gente deu alguns passos, né? Primeiro passo de falar que eu sairia, a gente iria casar, mas depois disso eu parei. Aí foi só ele dando longos passos. Não, mas é assim, o mais engraçado sobre isso, quando você assume um relacionamento com uma pessoa, você olhar não só as qualidades também, né? A gente não olhar, não é questão dos defeitos, mas saber o que a pessoa quer. Que você suporta. Porque assim... não é só questão de defeito. Defeito todo mundo tem. Claro. Mas é o defeito que você suporta. Porque assim, tem muito defeito que a pessoa coloca a toalha molhada em cima da cama, é um defeito que eu não suporto. Eu suporto. Apesar do adolescente não deixar a toalha molhada em cima da cama. Mas se você não suporta, você tem que analisar esse tipo de contexto, né? Mas eu falo nessa questão porque as pessoas hoje, elas casam pensando somente na felicidade própria, né? A gente conversou muito sobre isso porque a sua felicidade sempre tem que ser a minha felicidade. Então não adianta eu querer fazer tudo para eu ser feliz, mas eu querer ser feliz magoar você. Por exemplo que você deu, o exemplo da toalha em cima da cama. Quantos casais brigam por causa de uma toalha? Então, eu acredito que esse ser feliz, o que é ser feliz para mim? Se você colocasse a toalha em cima da cama, por exemplo, eu pegaria todos os dias, porque vale muito mais uma casa feliz e arrumada do que uma casa desorganizada e infeliz. Então, eu faria isso todos os dias. Como eu falo, né? A gente é um time. Então, enquanto um não está fazendo, o outro pode estar fazendo. Então, essa soma, eu acho que é viável, né, meu amor? E pensar também nessa questão de que só eu um dia deixaria a toalha em cima da cama, ou só ele um dia deixaria a toalha em cima da cama molhada. Já aconteceu várias vezes de eu deixar a toalha molhada em cima da cama, eu chegar no varal e ele deixar a toalha molhada em cima da cama. Várias coisas. Não é sobre toalhas, entendeu? Mas é um pequeno... Uma vez eu fiquei sabendo de um casamento que terminou porque um deixava um chinelo num lugar que o outro não gostava. E eles brigaram até acabar o casamento por causa de um... Começou, claro que não foi só o chinelo, mas tudo começou com um chinelo num lugar que um lago... Exatamente. Sobre essa questão de ter uma boa comunicação, amor, saber o que é bom para um e bom para outro, vamos falar um pouco do limite da briga. A gente no início do casamento, a gente sempre brigava muito, brigava, né? Por conhecer as coisas que eu era muito menino, né? E a gente sempre queria resolver
naquele momento, mas às vezes com um tom de briga muito alto. E eu aprendi com você um negócio, respeitar o silêncio. Como é que foi isso para você, assim? Saber que como é que você soube lidar com isso que eu não sabia lidar no primeiro tempo? Assim, eu sempre queria falar e você sempre querendo me explicar sobre isso. Eu sou colérica e o Alessandro sanguíneo, né? Então, assim, são duas pessoas mais intensas. Então, quando a gente dificilmente chegava a brigar. Na verdade, antes de casar, a gente brigava muito. Depois que a gente casou, hoje a gente dificilmente briga. Mas quando briga, a gente tem uma briga assim um pouco mais quente. Então, a gente precisa saber frear isso. Porque se você não freia, alguém tem que frear, né? Porque se ninguém freia, o negócio vai virando uma bola de neve e vai ficando gigante. E não é sobre quem tá errado, quem tá certo, é sobre quem vai parar aquilo, porque é igual o Alessandro falou, nós somos um time, a gente não tá aqui pra um disputar com o outro, quem é melhor, quem vai ganhar, quem vai perder, no final todo mundo perde, então é mais fácil a gente frear a briga. A gente conversou muito sobre isso, eu falei com o Alessandro, olha, eu tenho um limite, quando eu tô muito estressada, pra eu não falar besteira, eu prefiro ficar quieta. Então, deixa eu ficar no meu canto um pouco, rapidinho, quietinha. Daqui a pouco, minha cabeça vai voltar a funcionar normal, o ritmo do corpo volta ao normal e a gente consegue conversar. O Alessandro, a gente brigava e no auge da briga ele já queria resolver na hora. E no auge da briga eu tô estressada ainda, meu sangue tá quente. Então a probabilidade de eu falar besteira é muito grande. Então eu conversei com ele e falei, olha, me conhecendo, me entendendo, me conheça e me entenda. É melhor que durante uma briga a gente dê uma pausa e vai cada um pro seu canto, a gente dá uma respirada, depois a gente volta, conversa e resolve. Porque se a gente for resolver na hora, no calor do momento, não vai dar certo. A gente vai discutir, a gente vai brigar mais ainda e começa um falar coisa pro outro, como já aconteceu. Um falar uma coisa pro outro e vai um falando, o outro falando, o outro falando, o outro falando e a gente começa brigando por um negócio, termina por outra coisa e a briga vai ficando crescendo, ficando enorme. Você acha que hoje os casais, eles meio que não deixam isso acontecer? Um vai querendo falar mais alto que o outro para ter razão? Ah, com certeza. Eu penso que as pessoas têm esse orgulho bobo, né? Porque isso é um orgulho muito bobo. De querer, não, eu ganhei a briga, você perdeu e eu tô certo, você tá errado. Nossa, isso que você falou, uma experiência que eu tive com você, você me ensina muito, graças a Deus você me ensina muito, uma mulher muito sábia. Eu lembro que a gente estava discutindo, e você falou assim, tá bom, você tá certo. Tá, agora, você tá certo, você ganha o que com isso? Eu fiquei sem reação. Isso nunca sai da minha cabeça. E não era porque eu não tinha coisa pra falar, eu tinha muitas coisas pra falar. Eu já tinha pensado várias coisas na minha cabeça. Porque quando a pessoa tá falando, você tá pensando um monte de coisa pra você falar. Só que eu falei, cara, se a gente continuar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã brigando. E não vai ganhar nada, entendeu? E é muito mais estressante você ter que resolver a briga, você ter que ficar brigado, aí fica cada um no seu canto, a casa fica um clima estranho, entendeu? Legal. É chato. Eu acho chato. Eu não sei se você que é casado acha chato. Eu acho chato. Brigar demais cansa, né? Cansa, é cansativo. E às vezes, igual a gente, na minha concepção, a gente demorou tanto tempo pra casar. Não demorou tanto tempo pra casar, a gente casou rápido, mas a gente demorou muito tempo pra se conhecer. Claro que foi no tempo de Deus, mas assim, né? A gente viveu tanto tempo longe um do outro que agora que a gente se conheceu e casou, não vale a pena você perder tempo ficando brigado. Eu sou grato a Deus, muito grato a Deus por ter conhecido você, meu irmão. Porque tantas coisas através da sua vida, Deus me curou, né? Porque eu acredito que essa troca no relacionamento, ela é muito viável para o ser humano. Por isso que as famílias cada vez mais elas são destruídas, porque as pessoas não querem reconhecer que precisam uma das outras. Então, a gente falou aqui sobre o nosso início e tal, esse vídeo aqui é meio que um improviso, a gente decidiu gravar hoje, né? Quantos casais a gente já impactou, né, com a nossa história. E você que está assistindo esse vídeo agora, pela primeira vez no nosso canal que está aí, é muito gratificante para a gente saber que você está assistindo a gente e provavelmente você vai colocar algumas coisas em prática, coisa que transformou a nossa vida e vai transformar a sua vida. Então por isso já deixa o like aqui, já curte, já compartilha com esse papo. A gente vai tentar colocar um vídeo por semana no canal e a gente só está começando, né, meu amor? Verdade, a gente tem muitas pautas, muitos assuntos pensados, a gente não
produziu nada pra hoje, né? A gente dá o start, roteiro. a gente... Só que se você não começar, não der o primeiro passo, você nunca começa. Você fica só, não, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, semana que vem... E nessa semana que vem a gente passou um tempão sem estar aqui para gravar. E o engraçado, se a gente fosse olhar o que a gente faz hoje, a gente tá fazendo hoje, com o nosso relacionamento, né? A gente começa um relacionamento assim, conheceu e já começa a dar o start. E a gente, não, às vezes, não faz isso no conteúdo para as pessoas, que vai edificar a vida de outras pessoas, né? A gente, tantos casais também que nos ajudam, né? A ser melhor, a conhecer. A gente, como casal cristão, a gente reconhece tantas lideranças que ajudou na nossa caminhada. E estamos aqui para isso, né, amor? E o tanto que a gente amadureceu. Tem gente que vai falar, vocês têm pouco tempo de casado. Porém, nós temos muita vivência de relacionamento com pessoas muito maduras, que têm muitos anos de casado. Isso também conta. Você não precisa cometer erros para você aprender. Você pode aprender vendo outra pessoa errar e... entendeu? Esse já está aqui, já está o título do vídeo. Você não precisa de erros, mas você não precisa errar para aprender. Você pode aprender com o erro dos outros. Isso é mais inteligente. Isso é mágico. É mais rápido. Então, assim, você está conversando com outras pessoas que têm muitos anos de relacionamento e você entendeu ali que a pessoa comentou um erro, você não precisa viver aquilo. Você pode falar, isso aqui eu não quero para minha vida e não fazer, entendeu? Se você fosse dar um conselho para um jovem casado hoje, gente, aqui é meio que um podcast. Se você fosse dar um conselho... Ele não me avisou que ia ser um podcast, que eu ia ser a pessoa entrevistada. Como se fosse um podcast aqui. O que você daria de conselho para uma pessoa que casou hoje? A gente está com aqui uma celebrante internacional. Porque você celebrou um casamento recentemente. Então ficou fácil responder essa pergunta só por conta disso. E vários conselhos, assim, eu penso que hoje... Nessa pegada que o Alessandro falou, que eu celebrei um casamento bem recente, hoje eu diria que é prioridade. Priorize o que tem que ser priorizado. Porque às vezes a gente casa e no início a gente fica meio perdido entre sair de uma família, essa aqui é uma nova família, e a gente acaba ficando ali naquele limbo, difícil, causando muitos problemas, desavenças no início do relacionamento que não precisam acontecer. Você sabia que mais de 70% dos casais terminam no primeiro ano. Mais de 70%. Exatamente por isso. Por causa dessas Porque a pessoa começa, ela fica perdida entre comecei um relacionamento, ela confunde o casamento com o namoro. Eu acho que é dá vontade de ficar lá na casa da pessoa e voltar embora para casa, né? Porque quando você tá namorando, você quer ficar só com a pessoa 24 horas. Aí quando você tá casado, você não compreende muito, você sabe? A gente não passou por isso, mas a gente tem visto que as pessoas passam por isso. É verdade. Então eu penso que a prioridade no início do relacionamento é fundamental. Prioridade. Priorizar que vocês dois são uma família agora e a família que vem anterior é legal, mas são parentes. E vocês precisam priorizar um ao outro. O tempo, priorizar o tempo. Priorizar o lazer, priorizar, sabe? No seguinte sentido, tempo, a gente tem X tempo. Mas eu trabalho o dia inteiro, você trabalha o dia inteiro, a gente trabalha fora. Que horas teremos um contato? 15 minutos vai ser o nosso contato específico, sem celular, sem nada, um direcionado para o outro apenas. Já é um direcionamento com prioridade de tempo. Claro, ainda mais no dia de hoje. Tem, mas às vezes no contexto de hoje, o contexto da sua casa, você trabalha muito, vocês não tem como ter mais tempo. Mas esse tempo específico, um pro outro, sem celular, sem nada, focados em vocês, já é uma coisa bem legal. Mas a pessoa não trabalha 24 anos. Não. Eu acredito que eu tô dizendo assim, numa média bem alta, uma pessoa que trabalha muito, um casal, os dois trabalham muito, entendeu? Sim, não, eu entendo, mas porque geralmente essa é a desculpa que alguém pode ter, eu trabalho demais, mas às vezes o trabalho, meia hora, uma hora, tá no Instagram. Tá no Instagram. Você vê a pessoa lá tá online. A esposa chega e vai fazer o jantar e você tá lá no Instagram sentado no sofá porque você está cansado, como se a esposa não tivesse. Exatamente. Então, vamos encerrar esse primeiro episódio de hoje. A gente falou, a gente falou muita coisa aqui. Eu não sei se vai ter edição não. A gente vai sem corte. Você entender como funciona aqui o casal, e a gente está feliz por ter começado esse pequeno, grande projeto que Deus colocou no nosso coração, e a gente quer agradecer. Primeiro eu quero agradecer a minha esposa pelo ter aceitado o convite há 5 minutos antes de começar a gravar. De ser entrevistada no podcast, que eu não sabia que eu seria entrevistada. E é isso aí.
deixa um recado pro nosso seguidor inscrito do canal. Inscrito do canal, você casal, não perca o próximo vídeo, será Sobre maturidade. Maturidade. É o assunto que a gente gosta de falar. Vai ter, deixa eu te perguntar, no canal vai ter receita? Pode ter receita, pode ter convidados. Pode ser pode convidado. chamar convidados com contextos de casamentos completamente diferentes do nosso. E aqui é assim, tudo muito simples, mas com muito amor. Sim. Com propriedade, porque tudo que a gente está falando aqui é vivência, 100% vivência, aprendizado com outras pessoas, igual eu falei, você não precisa cometer os mesmos erros. Então, assim, é um compilado de informações importantes. Isso, então, já encerrando, já se inscreve no canal, ative o sininho e dá seu joinha aí que vai fortalecer o nosso crescimento. Amém. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus.